Boa noite. Nós vamos começar as apresentações do projeto integrador. Nós somos da turma A do 9º período de Direito. Bom, primeiro eu vou falar sobre a questão 1, do caso concreto. E na questão 1, ela pergunta se João desprestigia a classe dos advogados. E, ao meu ver, sim. E aí é perguntado em que pontos é desprestigiado a classe dos advogados, no que é citado no caso. Bom, eu vejo que o primeiro erro de João foi ter falado para sua cliente que ele tinha uma causa ganha. No artigo 8º do Código de Ética dos Advogados, fala que é totalmente errado que o advogado ele faça essa promessa ao seu cliente. Nós devemos deixar claro aos nossos clientes que todos os riscos da ação, porque pode acontecer, Nós vamos tentar fazer de tudo para obter sucesso na demanda, porém tem que ser deixado claro, tem que ser informado para o cliente de forma clara e inequívoca todos os riscos. Ao meu ver também, João, ele errou ao fazer propaganda de seu escritório na live. No provimento 205 de 2021, lá fala que pode ser feito lives, isso daí não tem problema nenhum. Porém, as lives devem ser feitas com o intuito de levar conhecimento jurídico para a população ou para quem estiver vendo a live. E aí, o João faz propaganda, dessa live, do seu escritório na live, e isso é totalmente errado. Eu vou passar a palavra aos meus amigos. Eu me chamo Eberson, vou responder a questão 2, onde Augusto exagerou ao se sentir ofendido e proceder à denúncia, ou podemos afirmar que João das Dores exacerbou no uso de suas prerrogativas, fazendo julgamento de valores acerca das leis institucionais pelo Estado brasileiro. Bem, ao meu ver, Augusto que exagerou ao ser ofendido e proceder à denúncia, pois Augusto tem que respeitar a liberdade de expressão de João das Dores, que estava dentro de suas convicções e não abusou de suas prerrogativas, só usou o artigo 5º da Constituição do Brasil, para defender seu cliente. As cotas ferem um princípio da igualdade, tal como definido no artigo 5º da Constituição, pelo qual todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. São, portanto, inconstitucionais. Sem menor sombra de dúvida, há um preconceito. Por exemplo, a política de cotas do Brasil está totalmente equivocada. Isso tudo é maneira de dividir a sociedade. Não devemos ter classes especiais por questão de cor de pele, por questão de opção sexual, por regiões, seja ela qual for, nós somos todos iguais perante a lei. Somos um povo só. Oi pessoal, eu sou a Bruna e eu vou falar da questão número 3. A questão número 3 diz: a interpretação de Augusto segue a tese de que deturpar direitos e fazer juízo de valor acerca de leis institucionais não é condizente com a ética do advogado. Dessa forma, a aplicação do artigo 31 da Lei 8.906 de 94, que é o do Código de Ética, é cabível no caso exposto? E a minha resposta é que não é cabível, porque o João ele fez uso das redes sociais para a promoção do seu escritório e ainda citou de maneira imprópria e negativa o Estado de Direito, colocando os argumentos das leis de cotas e justiças sociais como algo inconstitucional, que visa impedir
que visa impedir o sucesso das pessoas abastadas. E as leis de cotas, elas foram feitas, ela foi feita, né, para pessoas de origem negra, pessoas de origem parda, indígena e até mesmo para as pessoas com baixa renda. As pessoas negras, por exemplo, elas têm muita dificuldade, ainda mais nos dias de hoje, de serem inclusas no mercado de trabalho, em universidades. E a lei de cotas, ela foi feita para isso. A Catarina, ela sempre estudou em escola, em rede privada, né? E sempre teve uma boa situação, né? Que é o que mostra no caso. E por ela sempre, por ela ser uma pessoa bem-sucedida, ela sempre teve oportunidade de estudos melhores. Então, ela não tem necessidade dessa bolsa. O João, ele mostra claramente aí uma opinião própria, né? Assegurando Catarina de que essa seria uma causa ganha, pontuando de maneira errônea o Estado de Direito vigente no Brasil e além de usar suas redes sociais para passar uma informação que não é verdade. Meu nome é Eduardo, eu também vou falar sobre a questão 3, principalmente sobre o artigo 31 da Lei 8906 de 94, que diz que o advogado deve proceder de forma que o torne merecedor de respeito e que contribua para o prestígio da classe da advocacia. No caso em questão, a gente vê uma série de coisas ditas pelo João que vão contra o que está escrito no artigo. Ele acaba por expor uma cliente na rede social do escritório, ele conta a vantagem de que o caso dela já estaria ganho, critica duramente a lei de cotas, fala que é inconstitucional, fazendo juízo de valor a essa lei, dizendo que ele não concorda. E a gente sabe que a lei de cotas é uma política de inclusão do Estado e ela visa a democratização do direito e a reparação das desigualdades já presentes na nossa sociedade. E esse tipo de crítica, esse tipo de exposição que ele faz a cliente dele, são coisas que vão contra a ética e a moral da advocacia, então não contribui nada com o prestígio da classe, muito pelo contrário, traz uma imagem negativa para o advogado, o que não é uma coisa muito legal, né? E realmente vai em desacordo com o que está previsto no artigo. Olá, eu sou aluna do 9º período de Direito. Meu nome é Monique Gomes de Freitas e eu vim aqui hoje responder a pergunta de número 4 do nosso projeto integrador, onde foi dado um caso sobre um advogado que estava em uma live e aí nos pergunta se esse advogado ele está de acordo, né, a fala dele está de acordo com o Código de Ética do Advogado e com o provimento de número 205 do ano de 2021. Bom, devido ao relato do advogado numa live, né, sobre o caso que ele pegou de uma cliente, as manifestações desse advogado, chamado de João das Dores, não foi condizente com o Código de Ética do Advogado. Porque, além dele incentivar ao litígio, né, ele deu a certeza que a causa seria ganha. E ele ainda afirmou que a lei de cotas é uma lei inconstitucional. Bom, sendo assim, essa prática ela está banida pelo artigo 28 do Código de Ética, que diz que o advogado ele pode anunciar sim os seus serviços, porém ele tem que ter discrição e moderação na finalidade. E essa finalidade tem que ser totalmente informativa. E também está banida pelo artigo 3º do provimento 205 de 2021, que diz que a publicidade ela deve ter caráter meramente informativo, não podendo captar a clientela ou a mercantilização. E na live dele, esses aspectos não foram obedecidos. Então, o advogado João das Dores não teve uma postura correta diante do Código do Advogado e diante desse provimento de número 205 de 2021. Muito obrigada. Sobre a questão 4, as falas do advogado João das Dores durante a live foram compatíveis com o Código de Ética dos Advogados, pois além de dar causa como ganha, ele incentivou o litígio e afirmou que a lei de cotas é inconstitucional,
Diante disso, as falas vão contra o que dispõe o artigo 28 do Código de Ética, visto que esse diz que o advogado pode anunciar seus serviços profissionais, mas com descrição, moderação e finalidade, exclusivamente informativa. Outro ponto a ser destacado é que, apesar de ser permitido o marketing jurídico, durante as falas na live, o advogado também violou o artigo 3º do provimento 205 de 2021, que também reforça a publicidade, tem que ser meramente informativa, não podendo configurar a captação de clientela ou a mercantilização da profissão. Boa noite a todos, meu nome é Ivone, eu faço parte do 9º período do curso de Direito da UBM e hoje estou aqui para fazer a conclusão do nosso grupo do Projeto Integrador. E eu começo dizendo que João, apesar de usar termos não condizentes com a ética jurídica, como por exemplo quando ele dizia, essa causa é ganha, a gente sabe que isso é uma afronta ao artigo 8º do Código de Ética, entre outros termos que ele usava que não eram condizentes com a ética do advogado. Eu acho que, apesar disso tudo, ele estava fazendo uso da sua liberdade de expressão. Liberdade de expressão é um direito sagrado e está garantido na Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 4º, e nos diz que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Portanto, a liberdade de expressão é uma garantia básica para a dignidade individual e para o funcionamento da estrutura democrática do Estado. Tem uma frase famosa, não concordo com o que dizes, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Essa frase é atribuída a Voltaire. Voltaire foi um filósofo francês que viveu de 1694 a 1778. E já naquela época, ele defendia o direito do livre pensamento. E isso é uma reflexão que a gente tem que fazer. O direito